Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Crivellaro. Hoje nós faremos o bate-papo TDF de número 10 com uma pessoa que, poxa, não é à toa que é a 10, então é uma pessoa extremamente especial, com renome internacional. Já, poxa, conquistou muita coisa dentro do esporte, contribuiu, tenho certeza que impactou positivamente muitas e muitas vidas. E hoje eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito bacana, porque ele que hoje é palestrante e é coach, então ele consegue guiar, consegue ajudar muita gente também. Então esse bate-papo é para você que está acompanhando a gente, domingo, 19 horas. Deixa eu só ver se ele já está online. Fala, Vinícius. Muito boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, obrigado, professor. É uma grande honra poder estar batendo esse papo contigo. Um prazer. Eu tive que arrumar um tempinho na minha agenda, porque hoje estava marcado para ir ao teatro. Depois minha filha queria que eu fosse à igreja junto com ela também. E tinha um jogo que eu também queria ver. Mas aí eu desmarquei tudo para estar com você. Olha que prestígio, hein? Poxa, muito obrigado. E eu confesso que eu tô tomando um baile aqui, rapaz. Eu tô com um nenenzinho de cachorro. Tá 2 dias aqui em casa, tô tomando um baile que você não tem ideia. Já arrumou o nome para ela? Eu gostei de Nara. O que o senhor acha? Hein? Nara. Nara? Bom, um bom nome. É um bom nome. A Legal. minha aqui é um maltês, muito pequenininho, um maltês Mion. Oh, que legal. O nome dela é Lili. Lili. Já Lili. tá contigo há bastante tempo? Tem 12 anos. Ixi, então já sabe muito de futebol também. Aliás, falando de cachorro, eu quando trabalhei no Bahia, pois isso aí para as mães, quem tem filhos pequenos, tinha um vice-presidente de jurídico lá, muito engraçado ele, Esmerinho o nome dele. Ele diz o seguinte, toda criança devia ganhar ao nascer, né, um cachorrinho e a camisa do clube que ele vai torcer, por 2 razões. O cachorro que aos 12, 13, no máximo 15 anos, ele perderia um grande amor da vida dele e descobriria que a vida continua. A vida continua apesar de perder um grande amor. O cachorro daria essa lição. E o clube de futebol, que ele estaria feliz num domingo, triste numa quarta, feliz numa quarta, feliz no domingo, triste na outra, ele ia aprender que a vida é uma roda gigante. Tem hora que você está em cima, hora você está no meio, embaixo. Então, curta os momentos da sua roda gigante. Ainda bem que nós estamos gravando isso aqui. Já começamos com um bom ensinamento. Muito obrigado. Muito legal, né? Gostei. Bom, antes até da gente começar o bate-papo, queria fazer só um agradecimento à Rosana Maciel, que, poxa... Quem é a Rosana Maciel, rapaz? Me explica aí quem é a Rosana Maciel. Eu tive a honra do primeiro bate-papo TDF ser com ela, você acredita? É mesmo, rapaz? Então agregou bastante. Eu li o livro dela, achei interessantíssimo, bate muito com o que a gente faz um trabalho aqui da Trilha do Futebol, que é orientar pai e mãe, o que eles precisam fazer para poder dar uma oportunidade para o filho, conseguir encontrar os melhores caminhos. E eu falei, poxa, tem ninguém melhor para abrir essa série do bate-papo do que você, Rosana. E foi uma conversa muito legal. Então, queria agradecer. Marido dela é espetacular, o Kate, o filho sensacional, neta, filha, uma família muito bonita e é muito legal e eu acho que ela está fazendo um trabalho voluntário, enorme, né? Enorme para as mães. Eu já tive algumas reuniões com algumas mães no Rio de Janeiro e é muito legal o que ela vem fazendo. Show de bola. Então, um agradecimento especial a ela também. Professor, vamos lá. Vamos começar um bate-papo muito simples. Bom, eu pedi para contar. O que eu não souber, eu pergunto aos universitários. Eu poderia pedir para o senhor contar a sua história, mas eu gostaria de entender um pouco mais, na verdade, de como que você começou no futebol. Acho que é isso que mais chama atenção, inicialmente. Jogador de futebol, né? Tá legal aí? Eu vi que deu uma... A internet no Rio de Janeiro não está legal. É muita gente usando ao mesmo tempo, de vez em quando pode dar uma interferência aí e a gente continua. Não tem problema. Eu sou filho
Meu pai foi jogador de futebol, ele jogou no Olaria, jogou no Madureira. E quando ele ia se profissionalizar mesmo, ele casou. E aí o pai dele disse para ele: eu não quero vagabundo na família, vá trabalhar. Então, jogador de futebol, na época dele, né? Isso os anos 40, mais ou menos, jogador de futebol era um vagabundo, não fazia nada, né? E o pai dele comprou um negócio para ele, tocou ele dentro do negócio. E ele parou de jogar futebol e era um frustrado, né? O que queria. Então, o sonho dele é ter um filho que jogasse, né? E todos nós jogávamos bem. Nós somos 12, 7 homens, né? Nós éramos 7 homens e 5 mulheres, todos os homens jogavam bem. E eu fui o que insisti e acabei jogando profissionalmente. Mas eu nasci numa comunidade muito pobre no Rio de Janeiro, né? Eu brinco e uma das minhas assessoras da Jump Marketing Digital, que fazem a minha assessoria, ela sempre mexe comigo, né? Porque eu digo que eu nasci no lugar errado, né? Eu tenho 1,68 m, branquinho, eu devia ter nascido em Ipanema, pô. Eu fui nascer no Morro de Cavalcante. Então, imagina, eu tinha que brigar todo dia, cara. Todo dia, numa comunidade assim, você tem que se impor. Ou você se impõe, ou você é o bobo da corte. Então, eu brigava todo dia, né? Então, eu nasci um cara muito rebelde, e aí me lembra muito o que dizia Austrégésilo de Ataíde, né? Que morreu com 100 e tantos anos, membro da Academia Brasileira de Letras. Ele dizia o seguinte: nós nascemos incendiários e morremos bombeiros. E eu era um incendiário. Eu era muito chato, cara, com treinador de futebol, com preparador físico, com médico. Eu enchia o saco deles. Tudo tinha que ter um porquê. Como, porquê, para quê, quando, como usar. E como não se tinha respostas e nem queria se dar respostas, na época que eu joguei, né, nos anos 60, 70, era muito vamos lá, vamos jogar e está tudo ótimo. E eu brigava muito. E eu acabei brigando no Bom Sucesso, que eu já estava como profissional, rasguei a minha liberação e fui fazer educação física, que, aliás, eu não queria também, eu queria ser médico. Mas no dia que eu fui fazer a minha inscrição, a minha irmã perguntou se eu ia parar de jogar futebol. Eu disse: não vou. Então não faça medicina, faça educação física. E aí eu fiz. E foi a minha sorte, que logo depois eu acabei desistindo de jogar e estava fazendo educação física. Imaginei que nunca mais ia voltar para o futebol, mas com 6 meses eu passei a ter uma coceira no corpo inacreditável, cara. E eu fui ao médico e disse: olha, na parte dermatológica você não tem nada. Você deve ter alguma coisa mental aí. E naquela época dizer que você tinha alguma coisa mental é te chamar de maluco, né? Nos anos 70. E aí minha irmã conversando comigo, ela já era nutricionista, trabalhava no Hospital do Andaraí, ela disse: cara, o que está faltando para você é o futebol. Volta para o futebol. E aí um professor, Guilherme Bitbol, numa aula de ginástica olímpica, aliás, eu odiava esse camarada, porque ele me deu uma grande lição depois. E eu passo aí para você essa lição. Eu, na trave, como jogador de futebol naquela época, nós éramos muito duros, nós não tínhamos a flexibilidade e mobilidade que os jogadores hoje têm pela evolução da preparação física. E eu, na trave, era um horror, né? Que equilíbrio, e ele me empurrava e eu caía, eu odiava ele por isso. Depois de alguns meses, ele disse para mim assim: você deve me odiar, né? Aí eu disse: mais ou menos. Ele disse assim: eu estou trabalhando o seu desequilíbrio para você ganhar equilíbrio. Então, toda vez que você estiver numa zona de desequilíbrio, saiba que você vai melhorar o teu equilíbrio. Pode ser que não seja o de um ginasta olímpico, mas vai melhorar. E aí ele perguntou quem queria trabalhar com futebol no Clube Ginástico Esportivo do Rio de Janeiro. Isso foi em 1973. E eu levantei rapidinho o braço e comecei sendo treinador de todas as categorias desse clube em 1973. Aí começa a minha história como treinador. Eu fiz essa pergunta justamente por isso. Eu sabia um pouquinho da tua história e acredito muito que nada é por acaso, né?
que tudo tem realmente um Não, propósito. nada. Tudo tem um Exatamente propósito. isso. E você construiu o que construiu dentro da tua história porque você queria mais. Você estava buscando, você tinha seu objetivo, e isso, o caminho foi te levando até onde você chegou. Então, eu acho muito Eu, interessante essa ideia. eu tenho uma coisa que eu classifico de insatisfação positiva. A insatisfação positiva é o que faz os incomodados não se acomodarem. Porque aquele camarada que tem uma insatisfação negativa, ele acaba se acomodando. Porque ele usa aquilo como bengala. Né? Não vai dar certo, está errado. Agora, quem tem uma insatisfação positiva, ele vai arrumar um jeito de sair daquela insatisfação. E essa é a minha. A minha, eu estou sempre querendo fazer alguma coisa diferente, porque nós somos mutáveis e tudo acontece com muita velocidade. Poxa, que legal. Eu gosto muito dessa linha do trabalho do coach, desse tipo de coisa. Já estudo comportamento humano tem um bom tempo também. Então, isso para mim é sempre muito fascinante falar sobre. Até insatisfação positiva, tem um grande amigo que fala, Caio Carneiro, ele fala muito sobre isso. Seja um eterno insatisfeito, né? Mas positivamente. Porque Sim. o insatisfeito, que não é positivo, ele não está contente com o que ele tem, ele não está contente com o que ele está fazendo, ele está insatisfeito com tudo. O insatisfeito positivo, não. Se é isso que eu tenho, eu estou satisfeito com o que eu tenho, mas eu quero mais, porque eu sei que eu posso. Então, eu vou aprofundar aquilo que eu quero, mas por alguma coisa. O insatisfeito é o pessimista. Satisfeito negativo é o pessimista, né? Vamos fazer uma reunião para melhorar o nosso condomínio. Nem vou lá, não adianta. Nem adianta. Aí depois dá errado, eu não falei? Eu não falei? Então aí o insatisfeito diz, não estou satisfeito e vou arrumar um jeito de corrigir isso. Show. Bom, queria entrar só num tema aqui que nós até já conversamos isso pessoalmente, do seu livro aqui sobre Curitiba, do Caos ao Topo, né? Uma de Coxa Branca. Eu trabalhei no Curitiba por 4 anos. E, é mesmo? Fui supervisor geral das categorias de base do Curitiba. Olha que legal. 2011 e 2014. E ali eu tive 2 pessoas que você conhece. São 2 pessoas que para mim foram grandes mentores, pessoas que eu amo de paixão até hoje. Eu sou muito grato por todos os ensinamentos que eu tive. O primeiro, até falei sobre você hoje com ele, o André Mazuco, superintendente hoje do Vasco. Esse hoje foi quem abriu as portas para mim dentro do Curitiba, que me estendeu a mão e falou, vem cá, meu filho, nós vamos dar um jeito de trabalhar todo mundo junto. E o segundo, você trabalhou muito próximo dele, o senhor Dirceu Krieger. Esse era meu avô, chamava ele de... Um você está falando de mortal, o outro você está falando de um imortal, né? De uma lenda. Porque o Krieger é imortal no Curitiba. O Mazuco, por tudo que fez, é um camarada que tem que ser lembrado, mas ele ainda é imortal. O Krieger não, ele é imortal. Esse me ensinou muito, gosto muito. E eu falei da passagem do Curitiba, porque eu até gostaria que você contasse, eu já assisti uma palestra sua, de como foi chegar no vestiário do Curitiba. Foi a primeira palestra que eu dei para eles, né? Eu vi 2 jogos, né? Eles jogaram, não me lembro o primeiro, mas o segundo jogo, eles jogaram 3 jogos, empataram 1 e perderam 2. O último foi contra o São Caetano, dentro do Couto Pereira. E eu vi os jogos. E eu disse, meu Deus do céu, isso é mais do que o caos, isso aí, né? E aí foi lá no Paraná. No Paraná. O presidente me apresentou, o Giovanni Gionedes, né? Italiano, grandão. E me apresentou e eu fiquei parado na frente deles, olhando. Não falei nada para eles, né? E aí foi aquele incômodo, né? O presidente mandando o Edson Borges, meu grande amigo, um cara fantástico, vai lá e pergunta o que está acontecendo. E eu, nada, está tudo ótimo. Aí veio o Alfredo, que era da minha comissão técnica, que eu levei. Pô, René, está faltando alguma coisa? Eu digo, nada, Alfredo, está tudo bem, porque eu normalmente gosto de surpreender a comissão técnica em algumas coisas, não em tudo, é óbvio, a gente planeja.
E depois de 5 minutos, amigo, foi um cômodo terrível, né? Sentado para lá e para cá. Aí eu disse para eles, que horrível, né? Quando alguém tem que fazer alguma coisa e não faz, é muito ruim, né? Olha, eu estou aqui para falar e não falo, olha como vocês estão incomodados. Eu vi os jogos de vocês. Quem tinha que fazer alguma coisa não fez. E o pior de tudo, hoje eu não estou fazendo e vocês estão incomodados. Mas nos 2 jogos que eu vi, ninguém estava incomodado porque o outro não estava fazendo. Ele não faz, eu não faço, e está tudo bem, vamos viver a vida. Eu quero avisar para vocês o seguinte, a partir de hoje, quem não fizer, eu vou mandar embora. Eu já combinei com o presidente que está ali, e nós vamos mandar vocês todos embora para ver o que acontece. Porque eu acho o seguinte, quando você entra num clube, no meio de uma temporada, não estão indo bem as coisas. Não estão indo bem as coisas. Está ruim. Então, imagina, o Curitiba já estava, em 2 anos, no 4º treinador. Imagina o 5º chegando lá e dizendo para ele, rapaziada, vocês são muito bons, é preciso só trabalhar que nós vamos ganhar. O cara vai ficar olhando para vocês assim, pô, eu já ouvi isso 4 vezes e não funcionou. Chegou o 5º estúpido aqui para me dizer a mesma coisa. Então, eu sempre acho que você tem que ter uma chegada de impacto no clube. Então, todos os clubes que eu chego, eu faço uma apresentação em que eu quero impactar o jogador. E ali impactou, todo mundo tomou susto, inclusive o presidente, porque eu não tinha combinado nada com ele de mandar todo mundo embora. Ele deve ter dito assim, pô, esse cara vai mandar todo mundo embora, e eu, como é que eu fico? Mas aí funcionou muito bem. Ganhamos o primeiro jogo num gol absolutamente divino, do meio campo. Estou esquecendo o nome dele agora, nosso lateral esquerdo, que depois eu botei para jogar de 4º zagueiro, um canhotinho que era do Sul, muito bom. Ele deu um pombo sem asa do meio campo, rapaz, entrou e ganhamos, e merecidamente, ganhamos do Remo de 2-1 lá. E aí entrei no vestiário e falei para o presidente, e aí fica uma outra mensagem para todos nós. Esse time não marca, esse time não tem transição, esse time não triangula, esse time não se aproxima, esse time não sabe o que é uma linha diária, esse time não sabe dividir o jogo. E fui falando, né? E o Giovanni Gionetti, muito grande, parado, ficou quieto. Quando eu acabei de falar, ele virou para mim e disse assim, e se eles fizessem tudo isso, você acha que você estaria aí? Então, fica uma grande lição, né? Quando você chegar em algum lugar e você não estiver conseguindo ver tudo aquilo que você quer, fique feliz. Foi para isso que você foi contratado. É para isso que você é contratado, para resolver os problemas. Perfeito. Faz sentido, gostei. Me diz o seguinte, o trabalho como coach, explica para quem está nos assistindo como é que funciona esse trabalho como coach esportivo, que você acaba fazendo com seus clientes, pacientes, como seria? Eu tive de tudo. Dei até uma paradinha agora, porque eu tenho alguns restaurantes aqui também. A gente ia fazer um reality show agora. Eu estava na TV Band e na Rádio Bandeirantes comentando, então estava um atropelo que eu digo, peraí, quem quer fazer tudo, né? Tem a teoria do pato, que isso vem do comandante Rolim. Não sei se foi ele que criou, mas foi no livro do comandante Rolim que eu aconselho, quando ele criou a TAM, ele conta a vida dele toda, muito legal, e ele dizia que a gente não pode ser que nem o pato. Isso dito por ele. Já tem gente que discorda disso. Faz 3 coisas e não faz nada com excelência. O pato anda feio, voa pouco e nada razoável. Então, faça alguma coisa com excelência. E eu estava fazendo muitas coisas, embora eu estivesse muito satisfeito, né? Eu tenho uma médica que voltou a operar, porque ela não operava mais, não clinicava mais, ela tinha se autopunido. Tem um político que ele conseguiu ganhar 2 eleições para 2 cargos que ele queria, embora ele não seja político, não é deputado, não é vereador, mas ele é membro de partido, ele conseguiu ganhar. Tem alguns jogadores, tem treinadores, tem advogados. Então, é muito legal, é muito legal. E eu digo sempre que eu faço mentoria, né? Porque o coach são técnicas,
e você segue aquelas técnicas. O grande barato do coach são as perguntas, né? São perguntas quase que milagrosas que você vai lá dentro e deixa o cara ver como é que funciona aquilo. Se desperta o gatilho dele e algumas técnicas. Muito bom, muito bom. Mas eu gosto mais da mentoria, porque a mentoria eu posso colocar algumas coisas que eu vivenciei. Te dou um exemplo. Um treinador que eu trabalhava da primeira divisão e o melhor jogador dele abandonou o treino. Eu estava em casa assistindo o último jornal, era quase 1 da manhã, quando vi que o cara abandonou o treino, né? E aí fui deitar, não consegui dormir, né? Era um treinador novo. E aí 2 horas da manhã eu liguei para ele. Quando eu liguei para ele, ele falou assim: ué, como é que você sabe que eu estava acordado? Eu digo: eu não dormi, como é que você vai dormir, cara? Você está com um pepino aí na tua... Como é que você vai resolver? Aí ele me falou: ó, amanhã esse cara quando chegar eu vou atropelar ele. Eu disse: parabéns, você vai fazer o que eu já fiz algumas vezes. Só que eu me dei mal. Porque você está pensando isso e o cara está pensando lá. Eu vou chegar lá, ele vai brigar comigo, eu vou falar isso para ele, eu vou falar e vai falar, pronto. Use a técnica do isopor, cara. Entendeu? Técnica do isopor, eu dou um soco na parede, né? Quando eu dou um soco na parede, eu tenho ação e reação, né? Direção e sentidos contrários. Mas se eu dou um soco no isopor, pô, eu não tenho reação. O meu braço entra e talvez eu desloque até o meu ombro, né? Então, eu ensinei essa técnica para ele, como é que você vai fazer com o cara, pá, 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 pá. E, pô, o cara depois morria por ele, né? Porque a principal arma da tática é a surpresa. Então, monte teu time taticamente, mas para que ela seja eficiente, você tem que surpreender o adversário. Se não tiver nada que surpreenda ele, a tua tática é uma tática, mas não é uma tática perfeita. Então, ele foi surpreendido, né, com essa técnica do isopor, e aí pô, fecharam, ficou muito legal. Essa até vou anotar aqui. Ficará gravado, tá, professor? Mas essa eu faço questão de anotar aqui, só um pouquinho. Tá. Bom, quanto à equipe, tá? E a formação de equipe como um todo. Assim, trabalhou muito tempo como treinador e eu tenho certeza que você, quando estava preocupado em formar uma nova equipe, você não se preocupava simplesmente com se era bom jogador ou não, né? Quais eram, o que você buscava quando estava nesse principal trabalho de formação? Eu digo sempre o seguinte: dentro de um bom ser humano, se tiver um bom jogador, você consegue melhorar ainda mais. Dentro de um bom jogador, se você não tiver um bom ser humano, vai ser difícil você arrumar um atleta profissional ali, né? Então, eu procuro muito, quando é equipe de formação, eu procuro muito dar essa fundamentação para que ele tenha essa capacidade de ser gente, né? De gente. Isso é que eu gosto. Eu gosto de gente. Eu trabalhei com alguns bons jogadores, mas que eles eram absolutamente intragáveis. E eu sempre tive problema com eles. Consegui tirar alguma coisa deles, mas não tinha muito prazer, porque eu sabia que eles só iam me dar naquela parte técnica ali. Então, eu às vezes até me sentia usando eles, né? Eu estou usando esse cara e daqui a pouco eu vou jogar fora. E isso é uma coisa que eu acho terrível, como se fosse uma laranja em que você espreme, tira o suco e depois joga fora, né? Eu teve alguns jogadores que eu dispensei até antes, tá maluco, o cara é muito bom. Eu digo, olha, mas esse aí não vai contribuir nada para o teu clube, esse aí vai ser... E acabaram acontecendo o que aconteceu com eles. Dificilmente eu errei num jogador dizendo assim, esse cara aqui é bom jogador, mas não vai ser um atleta profissional, não vai ter futuro, e dificilmente eu errei. Dizer que eu nunca errei não quer dizer que seja verdade, mas foi até... Chegou ao sucesso como jogador de futebol, mas como pessoa não chegou, a gente constatou que ele não chegou como pessoa. Então é preciso que você... Agora, é preciso que você dê oportunidades para que ele trabalhe, né? Como é que ele divide o campo?
Como é que ele divide o tempo dele? Como é que ele divide o espaço dele? Esse é o ponto principal que você começa a ver. Então você começa a jogar algumas situações em que você obriga ele a tomar decisões, né? Começa a tomar decisões, e aí você vai ajudando ele. Por que você fez isso? Né? Que consequências você acha que vai ter isso? Isso dá fora. E por isso eu acho o treinamento em sala fundamental, para que eles... concentração para mim é para repousar, alimentar, recuperar, socializar, tá? E fazer ele evoluir mentalmente. Essa concentração que você faz o teu treino de manhã, bota o cara ali, só vai vê-lo no dia seguinte para fazer a preleção do jogo, isso para mim, o presídio está cheio de concentração assim, pronto. Né? Eu acho que não. O tempo todo eu estou movimentando com os meus atletas em alguma situação. Eu estou criando alguma coisa para que eu leia ele. Eu vou lê-lo, saber como é que numa dificuldade, como é que ele me responde. Então, isso tanto na parte cognitiva, né, que é o que a gente tem que trabalhar muito, a parte cognitiva. O futebol brasileiro foi pentacampeão do mundo na execução. Execução. Melhor driblador, melhor chutador, melhor cabeceador, melhor dominador de bola, maior condutor de bola. Tudo eram sempre nós. Nós. A partir de 62, a gente ganha 58, ganha 62. Aí, em 66, eles descobrem o seguinte: bom, nós não executamos igual a eles. Nós temos que fazer com que eles não tenham facilidade de executar. E aí, em 66, vem a Copa do Mundo com aquele futebol de força, batendo, e como a gente não pensava o jogo, a gente só executava, não tivemos como sair dali, foi a vergonha que foi 66. Né? 70, a gente monta um grupo de pensantes, né? Olha só, Tostão, Gerson, Carlos Alberto, Pelé, né? Rivelino, você só tinha pensantes dentro do campo. Então, jogadores que não eram só executores, mas caras que entendiam, né, de ocupação de espaço, tomada de decisão. Então, ali a gente consegue. E o futebol, do jeito... O que aconteceu? Eles começaram a pensar e a decidir. E já imitam a gente na execução. Você já pega jogadores europeus que executam muito próximo do que executa um brasileiro, né? Um sul-americano. Então, pensar, decidir e executar. É isso que você tem que fazer e treinar o teu jogador para que ele, dentro de campo, faça essas três coisas com muita qualidade. Boa, muito bom. Dentre tantas histórias, alguma história que te marcou, que você precisou tomar uma decisão importante e essa decisão chegou num objetivo muito maior do que você imaginava? Nós jogamos contra a Portuguesa em São Paulo com Curitiba e perdemos de 3-1. O treinador era o Wagner, esquecendo o segundo nome dele. Acabei de ler um livro agora, o cara disse o seguinte: você vai chegar a uma determinada idade que você vai começar a esquecer os nomes. Se você se aborrecer porque está esquecendo, você ainda está bem. Agora, quando você começar a esquecer e já não se incomodar mais, aí já se instalou lá o problema da sua senilidade, né? Muito conhecimento. Ele classificou várias vezes, salvou vários times de rebaixamento. Um treinador baixinho. E ele ganhou de 3-1 da gente, mas ele fez loucuras naquele dia e eu fiquei louco. Eu disse, nunca mais eu vou perder para esse treinador. E depois eu conto essa história. Mas ali é o seguinte, eu fui jogar contra o Marília, em Marília, com o Coritiba, e o Marília estava invicto no campo deles, né? E eu tinha que dar uma mexida no meu time. Rapaz, eu coloquei 4 laterais esquerdos no nosso time. 4. Eu tinha 4, eles adaptavam. Aí eu botei
foi quando o Douglas Silva era lateral esquerdo, eu botei ele de volante do lado do Veiga. E botei o lateral esquerdo, estou me lembrando, botei um outro lateral esquerdo fazendo o segundo lateral esquerdo. E peguei um outro e ainda botei ele de meia. Eu tinha esses 4 caras que eu sabia que eles rodavam bem. E aí é muito engraçado, porque eu tenho até os recortes de jornais hoje em dia, que o pessoal diz assim, um maluco, um estúpido pode fazer um negócio desse, tal, e vai cair, vai perder o jogo. E eu segurei o Keirson e o Henrique Dias no banco. Conversei com os dois e disse, olha, eu estou montando um ferrolho e nós vamos aguentar esse time do Marília, que era muito bom, nós vamos aguentar esse time até a metade do segundo tempo. Na metade do segundo tempo eu vou soltar vocês dois. Fiquem aí, chamei os dois, que eram... o Henrique era titular, o Keirson não era titular ainda, mas já vinha entrando nos jogos, né? Rapaz, fizemos eles não conseguiam jogar. Eles não conseguiam jogar. Amarramos o jogo e aos 25 eu soltei os dois. E ganhamos de 2-0 com 2 gols. Não sei se os dois foram do Henrique Dias ou do Keirson. Eu conto essa história no livro, se você tem, você vai ver. E foi muito... O André Ribeiro, que era o vice-presidente, toda vez ele me encontrava e dizia assim, é o único treinador que consegue jogar com 4 laterais esquerdos. Não é possível. Eu ia te mandar embora e não te mandei embora. Foi muito engraçado isso. Mas foi uma decisão que eu precisava, além de tudo, para mexer com o meu grupo. Entendeu? Sim. O meu grupo, naquela época, ainda era um grupo que aceitava muito bem as derrotas. E isso é um negócio que você tem que ter muito cuidado com o jogador, identificar o jogador. E você que tem filho, e veja como é que ele aceita a derrota. Tem jogadores que aceitam muito bem a derrota. Então, o cara que aceita muito bem a derrota é complicado, cara. É complicado. Tá? Agora, você não pode se desesperar com a derrota. A derrota é necessária em alguns momentos e vai acontecer. Agora, quando você acomoda, tá bem, levantar a cabeça no próximo jogo, levantar a cabeça no próximo jogo, não, meu amigo. Vamos aprender o que nós fizemos errado e vamos fazer diferente. E ali foi uma sacudidela boa, que eu acho que ali a gente partiu para modificar totalmente Curitiba. Essa eu quero anotar aqui também. 4 laterais esquerdos. E se alguém um dia falar que isso não existe... Não me lembro o nome dos 4. Se alguém falar que isso não existe, eu provo que existe, viu? Hein? E se alguém disser que isso não existe, eu provo que existiu. Pois é, tá lá no livro, pô. Bom, vamos lá. Decisão... Estou utilizando a minha cola também aqui, viu? Não tem problema nenhum em dizer isso não, porque o conteúdo hoje tá show. Alguma característica em específico dentro da parte da formação na categoria de base que você acredita e diz o seguinte: olha, um atleta para conseguir fazer essa transição, chegar no profissional, ele precisa ter essa característica, que isso é muito importante e fica muito visível no jogador de sucesso. Essa é a primeira. A primeira é essa aí. O cara não se conformar com as derrotas. Entendeu? Elas são necessárias, eu tenho que viver com elas, não tem jeito. Qualquer vencedor passa por momentos de derrotas, não tem jeito. Agora, tá tudo bem. Eu dei uma palestra para uma companhia de energia e são pessoas que trabalham naquelas torres de transmissão de energia. Eu montei uma palestra, #Erro Zero, Segredo dos Campeões. Porque o grande problema é que você acha que errar é normal. Errar não é normal. Depois que você erra, aí você aprendendo com ele pode ser normal. Né? Você imagina, esse camarada tinha 4 caras numa linha de transmissão, passando lá, se eu não me engano, são 200 e tantos mil volts, um negócio absurdo. Ele foi para o hotel e achou que os caras já tinham descido e mandou religar. Os caras ficaram presos lá. A sorte é que eles estavam aterrados e não morreram, mas podiam morrer. Isso é normal? Não. Esse erro é normal? Não. Depois que acontece, você tem que corrigir. Mas você não pode ir trabalhar
numa linha de transmissão dessa, diz assim, errar é normal. Não, errar não é normal. O grande segredo do Cristiano Ronaldo é que ele acha que errar não é normal. Ele não pode errar. Agora, se erra, ele vai corrigir. Então, esse é o primeiro ponto. O que a gente tem que fazer, Vinícius, e esse dia eu estava na praia pensando, fazendo um brainstorm, né? O que será o brainstorm do futebol? Joga essa pergunta para você. O que você acha que é um brainstorm do futebol para o jogador de futebol? Rapaz, fez uma pergunta difícil, hein? Oi? Ele conseguir ter uma visão do que ele está buscando e do porquê ele está fazendo? Vamos esclarecer o que é o brainstorm, né? Uhum. Brainstorm, você tem um problema para resolver, você chama seus funcionários, chama pessoas, e Sim, todos começam a dar ideias, não é isso? Algumas ideias muito boas, outras não faz nenhum sentido, vai dando ideias até que você pega e fecha aquelas ideias. O brainstorm para um jogador de futebol é a pelada. A pelada é o brainstorm. Porque ele vai fazendo coisas que não têm sentido, coisas que têm sentido, ele vai fazendo, ele vai tentando, e ele acaba depois facilitando na tomada de decisão, porque ele já experimentou. Então, o que eu acho que na formação agora nós temos que começar todo dia. Eu começaria da sub-12 até a sub-20, todo dia com 20 minutos de pelada. Sem juiz, inclusive. Nem árbitro teria na pelada. Começa jogando, arruma, dá um jeito, faz qualquer coisa. Depois, então, a gente vai sistematizar o treino. Mas aí ele já experimentou alguma coisa por ele mesmo. Entendeu? Essas faltas de experimentação que eu acho que falta muito no futebol brasileiro hoje. Pega um contra um hoje do Brasil, está muito feio. Você vai pegar um contra um venezuelano do Santos fazendo. Né? Mas você não vai pegar um brasileiro fazendo o que Denilson fazia. Né? Do um contra um, do drible, a improvisação. Porque a gente já está sistematizando logo de cara o jogador. A minha pergunta era justamente quanto a isso que você disse, da parte de sistematização, né? Que estamos muito, a grosso modo, muito burocrático. Seria isso? Eu acho, não sei se você entendeu o que eu falei aí de brainstorm, da pelada, né? Deixa você tentar, né? Ensaio e acerto, ensaio e erro, vai tentando. E depois a tomada de decisão depende da sua experiência com alguma coisa, né? Como é que a questão da chapa quente? Por que a criança bota a mão na chapa e se queima a primeira vez e na segunda? Porque ela bota a mão na chapa, todo o circuito nervoso dela vai até o cérebro, passa a informação, volta a informação para ela tirar. Depois ela vai começar a ter pontos nervosos, né, no circuito em que ela bota a mão, vem aqui e volta, pum, tira a mão. E aí ela começa a ter os tempos de reações melhorados. Mas por quê? Porque teve a experimentação. O que eu me bato hoje em dia na formação, em qualquer modalidade, é deixar ele fazer o campo de pelada dele, ele fazer a rua. Nós não temos mais a rua para o menino, não temos o campo de pelada, não temos aquele campo totalmente irregular que você ia tendo que se ajustar todinho dentro do campo, não. E hoje você já chega ali e diz assim, faz o passe. Mas peraí, só fazer o passe? Não, e o drible? Onde é que fica o drible? E como é que eu vou pensar o jogo? E como é que eu vou ludibriar? Acima de tudo, o jogo do futebol é um jogo de enganar os outros, ludibriar. Né? Eu balanço para cá e saio para lá, pô. Então, se eu não tiver essa experimentação, depois a sistematização. Você acha que não tem que sistematizar? Claro que tem, pô. Claro que tem. O jogo é muito sistematizado hoje. Nós tínhamos campos de 120 por 90. Nós tínhamos 120 por 75. Hoje em dia nós temos 105 por 68. Nós diminuímos a área de jogo
e nós corríamos 4, 5 quilômetros, hoje nós corremos de 8 a 10 quilômetros. Isso quer dizer o seguinte, diminuímos o espaço e dobramos o número de jogadores. Não tem mais 22 ali dentro, tem 44, pô. Porque a tua capacidade de ocupar os espaços, então você tem que ludibriar os outros. Então você só vai fazer isso se você tiver essa experimentação ali, na confusão toda. Né? O jogo de futebol, ele não é jogado em 105 por 68. Ele é jogado em pequenos espaços. Eu inicio naquele pequeno espaço, que transfiro para o outro pequeno espaço, que eu transfiro para outro, que eu transfiro outro. Então é um somatório de pequenos espaços. Agora, é preciso que você saiba quanto você vai utilizar um espaço que não tem ninguém ali. Então, isso é a leitura. E quando eu tiver um espaço que tem muita gente, como é que eu consigo trabalhar? Aí sim, aí tem que ter a sistematização. Perfeito. Não, show de bola. Já consegui entender um pouco mais qual é o seu pensamento quanto a isso. Eu concordo 100% com isso. Só mudando um pouco de assunto, a trilha do futebol acaba conversando muito com... Tá me ouvindo bem? Tô vendo bem. Tá. A trilha do futebol eu acabo orientando muito mais pais até do que jogador propriamente dito. Qual que você acredita que é o papel da família, do pai e da mãe dentro da formação do atleta? Desde as Olha, o primeiro ponto que eu digo é o seguinte, não coloque a sua frustração em cima do seu filho. Sensacional. Ponto 1. Ponto 2. Não queira, até pode acontecer, que ele resolva seus problemas financeiros logo. Porque tem pai que larga emprego, faz tudo, e para viver, vou viver do meu filho. As coisas às vezes não acontecem. 3. Tenha muito cuidado quando você troca de provedor para provido. Porque os pais têm que ser os provedores dos filhos. Mas chega um determinado momento que a criança com 13 anos, ele já é o provedor e o pai é o provido. Essa relação psicológica, essa relação em que ele fica na negociação mais forte que a família, desequilibra ele totalmente. Equilibra totalmente. 4º ponto importante, faça com que ele saiba o valor das coisas. O pessoal diz que eu não gosto do Neymar. Não é verdade isso. Não é verdade isso. Eu apenas constatei uma coisa e eu falo para todo mundo, cuidado. O Neymar muito jovem, pequenininho, com 10 anos, o Neymar já tinha um salário muito bom. Com 13, com 15 anos ele já era milionário. Então, preço e valor para eles nunca fez sentido. E é preciso que a gente saiba, eu quero um tênis. Quanto custa um tênis? O tênis custa R$1.000. Quanto eu ganho? Eu ganho R$800. Quanto eu vou ter que economizar? Em quanto tempo? Qual o sacrifício? Eu vou ter que deixar de ir ao cinema? Eu vou ter que deixar de comprar alguma coisa? Eu vou deixar de fazer o quê para comprar aquele tênis? Quando eu tiver aquele tênis, eu sei que o preço dele foi R$1.000, mas o valor para ter aquele tênis foi muito maior. É um sacrifício imenso. E eu passo a ter... Agora, quando eu posso... E aí eu dou um exemplo de jogadores comigo. Jogador que ganhava R$1.500. Eu boto numa equipe profissional. Ele faz 3 gols num jogo e no dia seguinte ele ganha R$80 mil. Acabou, rapaz. Acabou. Eu tenho um jogador do Fluminense, eu puxei ele do Júnior, botei em cima, e num jogo só, o Fluminense pagou R$15 mil de prêmio naquele jogo. O Fluminense estava para cair em 2008. E aí ele me contou a história. O pai dele muito duro com ele. Ele chegou em casa, o pai estava deitado, ele pegou os R$15 mil num pacote e falou para o pai assim, levanta daí agora. Aí o pai, que isso, moleque? Eu vou quebrar você no meio. Eu estou mandando você levantar daí agora. O pai, você é um abusado. Ele pegou os 15 mil, jogou no peito do pai. O dinheiro estourou, voou dinheiro para tudo quanto é lado. O pai disse assim, levanta daí e vai depositar isso no banco. Ali, esse menino acabou. Eu tentei trabalhar com ele um pouquinho, mas logo depois de sair do Fluminense. E esse cara acabou. E era um jogador para ir à seleção brasileira.
Por quê? De provido ele passou a ser provedor. Ele que queria comprar um tênis de R$ 1.000, ele podia comprar sapataria agora. Então, Sim. há que ter muito cuidado. E como é que eu conto? Esses dias, eu conversando com a mamãe, eu disse para ela, como é que você controla? Quem controla o dinheiro? Não, 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 não. Lá quem controla o dinheiro sou eu. Eu digo, parabéns. Primeiro ponto. Segundo ponto, se ele quer comprar alguma coisa, se ele quer comprar alguma coisa, ele me pede o dinheiro e eu dou. Eu digo, tá errado, não é você que controla. Quem controla é ele. Você tem que dar uma mesadinha para ele e dizer para ele, meu filho, essa é a sua mesada. Você vai gastar dessa sua mesada aqui. Se você estourar a mesada, só no outro mês. Aí ela está controlando o dinheiro. Ele vai ter que saber o sacrifício. Pô, mãe, eu quero comprar, acabou a sua mesada? Não tem. Só mês que vem. Esse é um ensinamento financeiro de equilíbrio que ela pode dar para os filhos absurdos. Entendeu? Outra coisa, ela tem que saber quem manda. É a comissão técnica, não eles. Quem manda são os pais e não os empresários. Porque nessa história entra o empresário e aí quem passa a mandar no menino é o empresário, não o pai. O pai, a mãe não tem mais opinião sobre aquilo. O menino não tem opinião. Então, quem é esse empresário? Esse cara é o cara que entrou na vida deles. Esse cara que entrou na vida deles e está querendo o quê? O melhor para eles? Não. Ele está querendo o melhor para nós. Ou o melhor para ele. Se ele quiser o melhor para nós, ainda está bom, está legal. Mas se ele quiser o melhor para ele, o empresário, que é uma grande parte, é assim, aí, meu filho, a ponta aqui não vai ter valor nenhum. E escutem os seus treinadores. Qual é o problema do garoto, às vezes muito novo ainda, na sub-17? Você tem algumas ferramentas didáticas para educar. Por exemplo, eu quando fui para o São Paulo, trabalhei no São Paulo, todo jogador que era convocado para a seleção brasileira, quando ele voltava da seleção brasileira, ele estava barrado no próximo jogo. Por quê? Ele estava barrado e eu botava o psicólogo e assistente social para ficar no entorno dele, sabendo qual era a reação dele. Como é que ele voltou? Sim. Porque quando ele era jogador de São Paulo, ele podia ser barrado de um jogo, não podia? E agora que ele voltou da seleção, será que na cabeça dele ele pode ser barrado? Então tivemos alguns jogadores que reagiram muito mal, então tinha que ser feito um trabalho com ele. Né? E tem outros que reagiram muito bem, tem que ser feito um trabalho com ele também de fortalecimento disso. Porque ele reagiu muito bem e esse menino, com certeza, ia ser. Então, existem algumas ferramentas que você pode usar que ajudam muito. Não, muito bacana. E até nessa concepção dos pais conseguirem ajudar dentro da formação, também é muito importante o próprio atleta ele se formar de uma maneira integral, né? Não só dentro de campo. Ele tem que saber que dinheiro não cai de árvore. Dinheiro é fruto do sacrifício e do esforço dele. Quando ele é um jogador hiper talentoso, ele não tem essa noção. E aí todo mundo não tem absolutamente valor para ele. A única coisa que tem valor é ele, eu sou o todo-poderoso. Você, ao longo da sua experiência, provavelmente você deve ter visto vários e vários casos de atletas que tinham muito mais potencial de chegar à frente e acabaram não chegando por esse tipo de detalhe. Não foram. Porque eu entro até na história do Bruno Henrique e do Cristiano Ronaldo. Eu levei tanta pancada porque eu falei que, tecnicamente, eu não disse que ele é melhor do que o Cristiano Ronaldo. Eu disse que, tecnicamente, para um jogador que aos 22 anos ele tem técnica, algumas técnicas melhor que o Cristiano Ronaldo. Agora, para chegar onde o Cristiano Ronaldo chegou, tem que ter uma série de coisas que eu não sei se ele tem. Primeiro, porque ele não começou com 16 anos, igual o Cristiano Ronaldo, em clube grande, depois foi para o grande Manchester United trabalhar com o Ferguson. Ele não teve isso. Né? E eu não sei se ele tem a capacidade de trabalhar sendo rico e sabendo que o dinheiro não é tudo. Sendo famoso e sabendo que, por ser famoso, ele não pode quebrar as leis. Né? Tendo poder como ele tem, mas isso não o faz melhor e mais inteligente que os outros.
tem que ter a determinação de todo dia eu tenho que ser diferente. Se eu não me reinventar todo dia, alguém me ultrapassa. Porque alguém vai me ver, vai fazer igual. Então, todo dia eu tenho que fazer diferente. Então, esse é o grande detalhe que a gente vê no Cristiano Ronaldo, né? Ele é um atleta, ele é um atleta padrão, né? Um trabalhador modelo. Então, é preciso que o atleta entenda isso. Se ele entender que ele vai precisar fazer tudo isso para chegar lá, ele até chega. Agora, outros, não. Eu tive jogadores comigo, Seleção Brasileira Sub-20, na minha época, que dá tristeza de ver hoje onde é que eles estão, né? E Sim. agora, os amigos deles, né, os parceiros, são terríveis, né? Porque os conselhos que eles dão, o que eles falam, são só bajulação, né? Para o cara poder tirar vantagem dele. Tem um dos meus grandes mentores também, e isso não é dele, ele apenas replica alguém que já disse, mas ele diz que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Para me dizer quem é você, eu não preciso ver você, é só ver como. Tanto que algumas empresas agora, Vinícius, algumas empresas agora, para contratar, eles estão indo no seu Instagram, aí vê os primeiros Instagram, o Facebook, vê o seu primeiro grupo de amigos, vê o segundo e vê o terceiro grupo. Aí eles vão saber quem você é. Porque lá na terceira... Hã? Eu não sabia desse detalhe. Eles vão fazendo essa pesquisa. Bateu lá, Vinícius e Renê, tá. Vinícius é amigo de quem? Quem é que segue o Vinícius? Vamos ver. Quem é que segue o outro? Eles vão lá na ponta, assim, esse cara não dá para trabalhar com a gente. E não contratam. Sim. E não Minha falecida avó já dizia, né? Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Exatamente. Show, professor. Agora só uma questão que confesso que também eu estou um pouco em dúvida, e muita gente vai estar em dúvida pelo atual momento do Brasil, né? Que está acontecendo na questão do coronavírus. Eu sei que é um pouco difícil até dizer pela parte, tirando a parte do futebol, porque a parte como um todo, o planeta inteiro está com dificuldade quanto a isso, né? Mas com a sua experiência, o que você acredita que nós podemos esperar do futebol nos próximos meses, relacionado à parte do futebol em si? Olha, se eu dissesse para você qualquer coisa, eu estaria me contradizendo ao que eu falo da experimentação e tomada de decisão. Acabei de dizer para você que tomada de decisão é preciso que tenha experimentação por trás. Você vai experimentando, é bom, não é? Aí você toma as decisões porque você é experiente. Como é que eu posso te falar o que vai ser de uma situação que eu nunca vivi? Sim. Nem você, nem ninguém nunca viveu isso. Eu só tenho absoluta certeza de uma coisa: o mundo não será o mesmo depois disso. Perfeito. Nós todos, se isso levar mais 15 e levar o tempo que está levando a Itália, ninguém vai sair maior ou melhor financeiramente desta situação. O mundo todo. O mundo todo. Agora, uma coisa eu posso te garantir: nós temos uma grande chance de sairmos melhor como pessoas, como sociedade, como coletividade. Isso nós temos chance. Nós temos chance. Agora, como vai ser no futebol? Eu hoje, na minha cabeça, passa o seguinte: em junho, só em junho, nós teremos tempo de recomeçar o campeonato. E aí você vê, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, acaba sempre dia 4, dia 5 campeonato. Então são 7 meses de campeonato. Então você tem junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então você tem os 7 meses, começando em junho, o Campeonato Brasileiro. Sim. Então, isso já pode, talvez, ser definido. E nós estamos em março, temos abril, maio, 3 meses. Parece que é o prazo em que a gente sai disso e começar. Se eu fosse do clube agora, eu já colocaria meus jogadores todos de férias. 30 dias de férias. Não vai começar antes. Já chamo o sindicato dos jogadores, vamos fazer um acordo. Vamos diminuir o salário. Porque não tem como. Não tem como os patrocinadores manterem os mesmos patrocínios, os mesmos contratos com os clubes. Não tem os clubes como manter os mesmos contratos com os jogadores.
não tem os jogadores como manter os mesmos contratos com seus agentes, e assim vai em cadeia, entendeu? Então, o jogo de dominó, cai um aqui, vai caindo todo mundo. Então, financeiramente, vai cair todo mundo e todo mundo vai ter que se ajustar, porque não tem jeito. Porque nós estamos numa situação, o ineditismo dessa situação faz com que ninguém possa dizer assim, esse cara está fazendo errado, esse cara tinha que fazer melhor. Ninguém, porque não existe. Não existe essa situação. Sim, sim. Então, não existe, como se diz na parte jurídica, jurisprudência, né? Não se tem experiência nenhuma disso. Eu, por exemplo, tive a experiência da guerra no Catar. Em termos de emoções e sentimentos, eu posso dizer que eu passei lá um mês vivendo mais ou menos essa incerteza. Porque todo dia os Estados Unidos, as forças aliadas, invadiam o Iraque. E aí eu estava no Catar com as famílias e não podiam deixar ninguém embora. Depois deixaram só as famílias, foram embora. Depois ficaram só os homens, porque o Catar tinha 200 mil locais e tinha 1 milhão de estrangeiros que moviam o país. Se deixasse os estrangeiros sair, parava o país. Então não deixaram. E aí nós tivemos que aprender algumas coisas, né? Primeira coisa que você aprendeu lá é o seguinte: a fuga é pelo deserto. E o deserto, essa travessia é tenebrosa. Então eu até escrevi um artigo, deve estar saindo amanhã, esse artigo meu. Legal. Nós estamos atravessando o deserto. Atravessar o deserto, você tem que ver o seguinte: primeiro, esvazie os seus pneus. Você não pode de pneu cheio no deserto, porque não tem aderência. Na metade, murcha. E esse esvaziar-se dos pneus eu comparo com a nossa vaidade, com a nossa arrogância, com a nossa soberba. Esvazie-se nesse momento para você passar. Porque está preso quem ganha 1 milhão por mês e está preso quem ganha R$1.000, né? Em casa, nós estamos no cativeiro. Depois você tem que ter parcerias. Por exemplo, só 2 por cada carro. Mas por que só 2 em cada carro? Porque se um carro enguiçar no deserto, o outro pode recolher os 2. Se você tiver 4 em cada carro, enguiçou alguém, você fica para trás. Então é parceria, coletividade. Eu penso em mim e penso no outro. Né? Depois, no deserto, você tem que ver que alimentos você leva para lá. Não adianta você encher o carro, como o pessoal está enchendo seus carrinhos de comida, porque você não vai talvez não tenha tempo para utilizar aquilo. Ou acaba tudo, então só utilize aquilo que é necessário realmente você utilizar. E outra coisa, amigo, confie em alguém, né? Uma força divina, né? Segura na mão dele e vai. Segura na mão dele e vai. Porque não vai acabar o mundo. Não vai acabar o mundo. Mas vai acabar muita coisa que as pessoas acreditavam, né? Que o dinheiro comprava tudo, que o dinheiro faz tudo, e agora não adianta. Eu estou em isolamento. Eu, no domingo, tive dor de cabeça, tive 37,4 não é febre, né? Tive dor de garganta, fui lá, fiz meu teste. Desde domingo até agora eu não sinto absolutamente nada. Eu estou bem melhor do que eu estava, porque eu estou repousado, descansado, bem alimentado, mas eu estou seguindo as regras do que me falaram. É isolamento. Então eu estou no meu quarto, minha família, minha mulher e minha filha, que é quem vivemos os 3 juntos hoje, estão lá, e eu estou aqui no quarto, estou esperando dar o resultado do exame, que provavelmente vai dar negativo, porque eu não senti nada, senti um sintomazinho muito, muito bobo. Isso não quer dizer absolutamente nada. Mas eu estou seguindo as regras. E no deserto, tu tem as regras. E tem muita gente aqui que não está seguindo as regras, né? Não vai acontecer nada comigo. Sei lá.
se vai acontecer ou se não vai, mas sigam as regras. Olha, só pelas suas palavras e essa analogia do deserto, você pode ter certeza que valeu muito, tá? Até para mim aqui. Muito obrigado. E a questão que você falou também, né, de crença, né? Não tem problema nenhum. Tem pessoas que não acreditam no homem lá de cima, né? Eu acredito. Mas eu aprendi o seguinte, né? Se você não acredita no homem lá de cima, é bom você arrumar um bom substituto, porque uma hora você vai precisar. Né? É verdade. E eu digo o seguinte, quando você era criança e você ia entrar num quarto escuro, qual é a primeira pessoa que você chamava? Seu pai. Sim. Você queria agarrar na mão dele e nele você confiava. Né? Então, é um momento de que todos nós estamos parando para pensar o que nós estamos fazendo aqui. Né? Por quê? Isso eu refleti bastante até essa semana e gostaria de compartilhar contigo. Eu tinha algumas palestras marcadas para os pais de algumas escolas, alguns projetos e acabei cancelando, né? Cancelando não, mudei o formato. Eu, ao invés de fazer palestra presencial, eu fui para dentro do estúdio e fiz transmissão para todo mundo, né? Então a palestra continuou acontecendo da mesma maneira, de como a gente tem que se adaptar. Eu tenho uma missão muito grande de poder levar essa informação para as pessoas. Então, dentro desse ponto, falando o seguinte, se não dar esse jeito, nós vamos de outro jeito, mas precisamos cumprir com a nossa missão e vamos atrás do que precisa ser feito, né? Mas gostei muito da analogia. Até vou pesquisar um pouco mais sobre ela, tá? Do deserto. E amanhã deve estar saindo um artigo. Eu mandei hoje para as minhas assessoras lá da Jump e devem estar publicando amanhã o artigo que eu escrevi. Legal. Fazer questão de ler. Bom, já indo para a parte final aqui, professor. Quanto à trilha do futebol, preciso saber a tua opinião sincera quanto a isso. Esse trabalho de conscientização, de poder levar informação para os pais, eu falo muito de oportunidades, de onde eles conseguem procurar, de que maneira e tudo mais. O que você acha desse trabalho? Você acha válido? Acha importante? Eu acho que quando você tem filhos, né, o que hoje em dia está se fazendo, né, que não se fazia na minha época, né? Ninguém treinava para ser pai, ninguém treinava para ser mãe, não existiam escolas, né? Até mesmo para o parto, né? Tipos de parto, era tudo muito... Hoje em dia não, existe uma preparação, porque o mundo exige mais. Porque as crianças que estão hoje não são as crianças que eram na minha época como criança. Né? Para nós, bastava estar jogando uma pelada no meio da rua, voltar com aquele cordão preto aqui 10 horas da noite, dizer que não precisava tomar banho, nada disso. Não, hoje em dia as crianças têm conscientização de que o meio ambiente é importante, né? Que a sua higiene, como lavar as mãos. Então, é outro tipo de gente. O futebol, ele é encarado de uma forma muito mais profissional do que era antigamente. É um business. E nesse business, quem não tiver educado para o business vai estar fora dele. Você tem que chegar lá com uma bagagem de conhecimento. Né? Esse dia uma mãe disse para mim, olha, tem uma empresa querendo contratar o meu filho assim, 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 assim. E aí eu fui começando a levar alguns pontos para ela. Né? Porque elas são muito enganadas, sempre foram. Eu me lembro quando eu estava em Flamengo, no ano 2000, todos os jogadores da base, foram 3, e são todos 3 famosos, ia fazer o contrato com eles. E aí vieram os empresários para fazer um contrato com eles. Olha, queremos luvas. Naquela época dava-se luvas. No apartamento deles. Dias atrás ainda encontrei um deles com a esposa. Ele falou assim, olha, sabe aquele apartamento assim, assim, assim? Olha aqui, ó. Ele foi o responsável. Foi meu primeiro apartamento. Entendeu? Então... Porque é preciso que você dê informações para eles. Por que dá dinheiro na mão de alguém? Né? Quanto do passe você pode, numa renovação, você pode ter para você e obter vantagens? Agora, peguem dinheiro, peguem apartamento, quem é que negocia isso? São coisas sim, muito grandes. Né?
e cada vez vai aumentar mais, e estava aumentando mais. Agora, como eu disse, não sei como vai ficar. Eu acho que vai tudo reduzir e reduzir drasticamente esses números em todos os clubes. Em todos os clubes. Os clubes de menor expressão, alguns estão encerrando o futebol. Esse dia eu estou me lembrando o nome do clube, até meio complicado em Minas, que encerrou. Ele encerrou, disse, olha, estamos liberando todos os nossos jogadores. Porque antes havia um estudo da Fundação Getúlio Vargas que 10% todo ano de clubes estavam fechando suas portas. Isso na condição normal. Nessa condição que vem daqui para frente agora, não sei dizer o que vai acontecer. Vamos citar um caso de um Cruzeiro agora. Como é que o Cruzeiro vai se recuperar agora? Não tenho a mínima ideia. Né? O Cruzeiro sempre teve alguns patrocinadores, então, inclusive um supermercado lá, em que o cara dava muito suporte, deu muito suporte. Será que agora ele vai poder dar esse suporte? Não sei. Né? A gente não sabe. Então, é preciso que todos corram atrás de conhecimento sobre aquilo que está fazendo. Né? Eu agora tenho um filho que é jogador, então eu tenho que correr atrás de conhecimento o que é ser um jogador profissional, o que é um contrato, que direito tem, quando é que ele pode assinar, quando é que ele pode assinar, né? O que o clube pode pedir, o que não pode pedir. Então, conhecimento nunca é demais. Gostei, ótimo. E finalizando até, professor, antes de eu fazer os agradecimentos, deixa uma mensagem, por mais que já deixou bastante conhecimento, né? Mas deixa uma mensagem para os pais, para quem está acompanhando a gente. Fica à vontade, o que teu coração mandar. O que eu digo aos pais é o seguinte: sejam pais, né? Sejam pais, sejam provedores de amor, provedor de cuidado, provedor de conhecimento, mesmo que o dinheiro seja dele, mas que ele não administre o dinheiro dele. Enquanto ele não tiver 18, 20 anos, não deixe ele administrar o dinheiro deles, porque ele vai se perder, porque não tem embasamento para fazer isso. Né? E acredite que isso é uma profissão. Isso é uma profissão, agora uma profissão de curto tempo. Né? Vinícius, eu sempre digo o seguinte: o futebol é na contramão da vida. Se você pegar um menino de 14 anos, ele está começando a se desconectar do pai, andar para os shows, para os bailes, namorar. 14 anos, ele entra num centro de treinamento. E eu, lá no São Paulo, eu estabeleci o seguinte: quem entrava no centro de treinamento não era atleta do São Paulo. Ele era candidato a jogador da Barra Funda. Que o São Paulo é Cotia, base, Barra Funda. Eu nunca dizia para eles: olha, você é jogador do São Paulo. Não. Você está em teste para ir para Barra Funda. Ele só se tornaria jogador do São Paulo quando ele estivesse na Barra Funda. É óbvio que isso é teoricamente, né? Porque se ele assina um contrato com o São Paulo, é do São Paulo. Mas eu queria que ele acreditasse nisso, que ele tinha que trabalhar muito para ser profissional lá na frente, com 14 anos. Né? Outra coisa que eu dizia para ele sempre: você acha que está entrando aqui para se divertir. Você não está entrando aqui para se divertir. Você até vai se divertir. Mas você está entrando aqui e você vai ser cobrado nos seus estudos, você vai ser cobrado na parte física, você vai ser cobrado na parte técnica, na parte tática você vai ser cobrado. Você vai ser cobrado o tempo todo. E eu me lembro que teve um curso internacional de futebol na Associação de Treinadores de São Paulo e foram fazer um dia lá. E eu me lembro que um cara da África disse assim: você não acha que isso é muito rígido? Porque os jogadores tinham notas lá, né? Eles ganhavam notas, de todo jogo tinham nota. 4 notas que eles recebiam pelo desempenho. Você não acha isso muito rígido para um jogador de 14 anos? Eu disse: então vamos tirar as notas das escolas. O cara, para ser promovido da primeira série para a segunda série, para a terceira, para a quarta, para a quinta, sétima, oitava, ele tem notas. Ele tem que atingir aquele padrão. Se não atingir, ele não é promovido. Aqui é a mesma coisa. Ele não está aqui só para se divertir, ele está aqui para ser
um profissional. O profissional tem isso. Então, trabalhem isso com filhos de vocês, de que pode ser divertido e tem que ser divertido, mas é muito sério, é profissionalismo. Enquanto nós não levarmos assim, não haverá o respeito que a profissão tem que ter, a não ser os grandes famosos, agora os outros são levados de qualquer jeito. E que a gente passe, que Deus, da sua suprema bondade, ele tenha misericórdia de todos. Hoje eu escutei uma pregação da Igreja Mananciais, que é onde minhas filhas frequentam e até trabalham na igreja também, ele dizendo o seguinte: isso não é praga divina. Acabar com esse negócio de que foi Deus que colocou. Deus não colocou isso, não. Isso é fruto das coisas erradas todas que nós fazemos. Agora, Deus é tão bom que Ele está junto e vai ter uma solução para cada um. Agora, não venha com essa de que isso é praga divina, que isso eu não acredito. Poxa, muito positivo. Obrigado, de coração. Antes de encerrar aqui, eu vou pedir para quem está acompanhando, ficou até o final, tirar uma print nossa, postar no Instagram. Eu vou fazer questão de poder estar repostando, para a gente eternizar aí, marcar. Isso para mim está sendo muito Estamos de uniforme, né? Estamos de preto, pô. Parece até que combinamos, hein? Não, e não combinamos, né? Mas essa já... Será que eu vou ter sucesso? Deixa eu só contar uma historinha que eu lembrei hoje no banho, que eu não posso deixar. Eu, quando estava Antes até de você começar a história, só o seguinte... eu só estou preocupado com o teu horário, com os teus compromissos, mas por mim eu fico até meia-noite batendo papo contigo. Rapaz, eu te falei que eu cancelei o jogo que eu ia, o teatro que eu ia, o compromisso, cancelei tudo. Eu estava na Jamaica e a mãe do Andy Williams, jogador, rapaz, que beleza de jogador. Jogava muito esse jogador. E aí, a mãe dele foi um dia na federação e disse para mim: olha, eu vim aqui te comunicar uma coisa. Eu disse: muito bom, pode falar. O meu filho está indo estudar na faculdade Howard, não é Harvard, é Howard. É uma universidade que muitos jamaicanos vão em Nova York. Eu disse: tá bom. O senhor não vai falar nada? A senhora não me perguntou nada. A senhora me fez uma comunicação. Eu desejo sucesso para ele. Mas se eu lhe perguntasse, se você me perguntasse, eu diria: não faça isso. Seu filho não nasceu para ser médico, engenheiro. Seu filho fugiu aí, você bateu aí. Seu filho nasceu para ser jogador de futebol. Mas eu já decidi. Sucesso para a senhora. Um mês depois, 2 meses, Ricardo Gardner, 17 anos, a mãe dele foi lá e disse: professor, eu queria a sua ajuda. Eu digo: pode falar, o que é? O meu filho está com uma bolsa de estudos para fazer o high school lá nos Estados Unidos. Agora eu não sei o que eu faço. Se eu deixo ele aqui, se eu mando ele para lá, o que o senhor me diz? Não faça isso. Seu filho nasceu para ser jogador de futebol. Deixe ele fazer a carreira e quando ele terminar, ele vai estudar, porque ele já sabe somar, dividir, multiplicar, interpretar texto, sabe ler, e seu filho já está alfabetizado e pronto para a vida. Deixa ele seguir o que ele quer. Esse menino jogou 10 anos. 10 anos na Inglaterra, no Bolton. 10 anos. Voltou agora, está estudando. De vez em quando a gente troca, né? Está fazendo educação física lá, está como treinador, pronto. Legal. Riquíssimo, é um dos milionários lá na Jamaica. Eu estava em Trinidad e Tobago e eu tinha um jogador na seleção sub-17 que o pai veio me pedir a mesma opinião. Ele disse: professor, o meu filho, ele tinha um sobrenome indiano, né? Trinidad e Tobago tem uma mistura muito grande entre os africanos e indianos, e o meu filho está com uma possibilidade de fazer a faculdade. Ele já estava bem evoluído, não era nem high school mais. Ele pode fazer a faculdade lá nos Estados Unidos e para fazer desenho industrial, não sei o quê. O que o senhor acha? Manda rápido o seu filho para lá. Seu filho não vai ser jogador de futebol.
Esse cara é um grande engenheiro hoje nos Estados Unidos. Eu vi esse cara o tempo todo, ele desenhava, ele fazia as coisas lá. Cara, vamos embora, vamos treinar. E ele ia treinar. Quando ele voltava, já estava ele lá. A prioridade dele, ele jogava futebol porque o pai gostava, mas a prioridade dele era os estudos. Então você tem que perceber isso, né? E ele tinha talento no que fazia. Então, nem sempre ele tem que ser só isso ou aquilo. Deixa ele experimentar. E aí? Eu deixo meu filho experimentar até que idade, né? Eu fui com meu irmão ali na Canção Nova um dia, e a minha cunhada disse assim, ela frequenta muito a Canção Nova, minha cunhada. Eu tenho um senhor aqui que queria conversar contigo, pedir uma ajuda para você. Você fala com ele? Claro que eu falo. Aí veio ele e disse, olha, eu queria uma ajuda, que você colocasse o meu filho para ele ir para algum lugar e tal. Eu disse, que idade tem seu filho? Meu filho tem 24 anos. 24 anos. E ele treinou aqui, treinou ali, treinou lá, treinou. Eu disse, minha filha, o seu filho teve várias oportunidades na vida, tem 24 anos. Quando é que ele vai decidir o que ele vai ser e acabar com esse sonho? 24 anos não é mais para sonhar em ser jogador de futebol, porque ele não vai ser mais, minha filha. A possibilidade é 0,000 qualquer coisa. Minha cunhada ficou aborrecidíssima comigo. Eu digo, não, mas eu posso enganar esse cara, pô. Consegui colocar ele para treinar em algum lugar, talvez até conseguisse. É mais difícil com 24 anos, né? Mas é que cada pai deixa o seu filho tentar até uma determinada idade. 18, 19, 20 anos, não deu. Amigo, passou da linha de corte, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Mas até lá, vou tirar porque ele não vai ser jogador. Não, se ele tem esse sonho, faça ele estudar, mas deixa ele tentar o sonho dele, senão vai ser um cara frustrado no final da vida. Você me fez lembrar aqui, mestre Cizico. Cizico, nossa. Que, aliás, se eu dei certo no Curitiba, eu devo a ele e devo ao Krieger, né? Porque eles me deram todos os caminhos. E o Cizico tinha uma coisa fantástica, né? Chegava para mim, meu filho, você joga de quê? Acabava um treino, né? Ele era muito folclórico. Meu filho, você joga de quê? Ele, não, eu jogo de ponta esquerda. Não, meu filho, você joga de teimoso. Ele tinha mais uma também. Eu trabalhei com ele na época lá e ele falava, e aí, Cizico, mestre, o que você acha desse jogador? Cabra, vai estudar, não dá não. Mas eu tive isso, eu fui treinar no São Cristóvão numa quarta-feira, acabou o treino, e o treinador disse para mim, você está estudando, meu filho? Eu digo, estou. Continua estudando, que é melhor para você. Fui embora, fui para casa, achei que nunca mais ia jogar, fazer nada. Uma semana depois, um amigo do meu pai disse, não, senhor, teu filho joga muito, vou levar ele no Flamengo. Fui aprovado no Flamengo, na base do Flamengo, e depois fui para o Bom Sucesso ser profissional. Olha. Histórias da vida. Sim. Vinícius, um grande abraço para você, um beijo para todo mundo. Rosana, obrigado pela chance, foi ótimo. Beijo aí para o Kate, tá? Para vocês todos, para o Davi, sua neta. Neta hoje dela botou um monte de cartazes assim na janela, tá? E escrito, vai passar. Vai passar. Rosana, para você contar para sua neta, antes de ir embora, existia um rei, e esse rei, quando estava no leito de morte, chamou um filho e disse assim, olha, eu estou te dando esse livro. E esse livro você só pode abrir em duas situações. Se o reino estiver muito bem, você abre a primeira página. Se estiver indo muito mal, tu abre a primeira página. E depois, acontecendo novamente, está muito bem ou muito mal, você abre a segunda página. E depois que o pai morreu, ele muito inteligente, o reino teve um sucesso fantástico. E aí ele abriu a primeira página, estava escrito lá, isso passa. Ele fechou. E depois o reino foi caindo, anos e anos depois, estava muito mal, disse, o livro do meu pai. Foi lá e abriu, e estava escrito lá, isso também passa. Show. Isso também passa. E vai passar o que nós estamos vivendo atualmente. Professor, realmente foi um prazer gigantesco. Não tô falando da boca para fora, não. Te acompanhei, eu acompanho futebol há muito tempo também, acompanhei toda
a parte do seu trabalho, o quanto você é respeitado, o quanto você já produziu e já compartilhou. Então, realmente, para mim é um prazer gigantesco estar gravando isso contigo. Isso vai ficar gravado, depois eu vou disponibilizar para o pessoal todo o material também. Mas, realmente, de coração, obrigado. Obrigado por você ter disponibilizado esse tempo, ter, com muito carinho, ter se posicionado e ter falado de coração aberto, né? Olha, nós estamos batendo quase 1h30 de bate-papo. E, poxa, eu só tenho a agradecer. Obrigado mesmo, viu? Gratidão. Um abraço, um beijo para todo mundo. Espero conversar mais vezes com você, viu? Vai ser um prazer. Combinado, fechado. Um abração, obrigadão. Outro.